Vamos ler até o 21. Êxodo 4, versículo 10 até o 21. Amém? Êxodo 4, versículo 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois de falar-te a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vós ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com a qual hei de fazer os sinais. Versículo 18. Sendo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me ir, voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Feche seus olhos, oremos. Meu Deus, soberano Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, pedimos que o Senhor nos dê conhecimento, entendimento, nos conceda fé, arrependimento, graça e misericórdia, para que ouçamos e venhamos a entender todas as verdades bíblicas, nos para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Dedicamos esse culto inteiramente a Ti. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, Êxodo 4, na verdade, Êxodo 4, do versículo 10 até o versículo 21, vai apresentar dois modelos específicos, que é a incredulidade de Moisés e a dureza do coração de Faraó. Então, vamos trabalhar com esses dois pontos: a incredulidade de Moisés e o coração já duro, endurecido de Faraó. Amém? Deixe salvo aí Êxodo, mas por enquanto deixa aberto. Olhe para cá. Eu sei que é uma exposição de Êxodo, mas que você possa vir a entender o que vai ser falado hoje. Não precisa você abrir nem procurar. Mas em João 17,14, Jesus orando, ele vai dizer assim: Senhor, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. E Jesus continua: os odiou porque não são do mundo. Ou seja, se Jesus, acrescentasse, buscasse, ou vivesse ensinando coisas do mundo, segundo o próprio Cristo, o mundo nos aceitaria. Se fôssemos como o mundo, segundo Cristo, o mundo nos aceitaria. A questão é: você como mundo? Você é mundano? Porque o mundo, ele aceita qualquer tipo de mentira,
qualquer tipo de heresia, o mundo aceita qualquer tipo de ensinamento errado. Tanto é verdade que quando alguns ouvem, não traia, não adultere, né? Não cobice ninguém, a não ser tua esposa, a não ser teu marido. Alguns dão uma disfarçada, dão aquela risadinha no canto da boca e dizem: é impossível alguém viver assim. Não é possível alguém viver sem trair, sem adulterar, sem cobiçar nada ou pessoa de ninguém. A questão é, por quê? Por que algumas pessoas pensam assim? Porque as pessoas fazem delas as medidas de todas as coisas. Essas pessoas, elas não dizem: eu sou ímpio, eu sou mundano, eu nunca vou viver isso. Não falam assim. Em vez disso, eles dizem: ninguém pode viver assim. Né? Mas por quê? Porque o crente mundano, né, por assim dizer, acredita que ninguém pode viver assim, porque ele acredita que todos são como ele. Por isso, o ser humano, né, o mundano, que traz sua esposa, ele acredita e crê realmente, o marido, que todos traem. Por isso, alguém que é pornográfico, acredita que todos são pornográficos. Ou alguém que mente muito, acredita que todos mentem muito. Então, essas pessoas, elas não acreditam que outros seres humanos possam experimentar um outro tipo de vida com Deus que eles não conseguem viver. Por isso, né, essas pessoas, como elas se alegram na sujeira do pecado, eles não acreditam que outros seres humanos possam ter prazer em Deus. Prazer esse, ou esses, que essa pessoa não tem. Para essas pessoas, a oração de Jesus, que diz: Pai, não os deixe cair em tentação, para essas pessoas não significa nada. Que para essas pessoas, né, eles querem cair em tentação. Eles querem cair em tentação, fazem planos para pecar e não lutam contra o pecado. E por que não lutam contra o pecado? Porque não levam Deus a sério. O que precisamos então? O que a igreja precisa? Precisamos nascer de novo. A grande maioria da igreja, a imensa maioria dos cristãos nos nossos dias, precisa nascer de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Jesus falou para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, você pode estar aqui na igreja esta noite por vários motivos. Mas se o motivo de você vir à igreja não for Cristo, então você ainda não nasceu de novo. E como não nasceu de novo, você pode estar num culto a Deus, como essa noite, aqui na igreja, onde você ouve as verdades bíblicas, canta as músicas em relação a Cristo, e você ficar satisfeito com isso. É um sinal positivo você ficar satisfeito com palavras direcionadas a Cristo, louvores direcionados a Cristo, isso é sinal positivo. Mas daqui a pouco, você pode estar em outro local, em outra igreja, onde é pregado o falso evangelho, onde é pregado mentira e heresia, e você também fica satisfeito. E por que você fica satisfeito em ouvir mentiras e heresias? Porque não nasceram de novo. Na verdade, você pode ter o desejo de ir para o céu, mas ter o desejo de ir para o céu também não torna você espiritual. Porque até os demônios
se pudessem, também não iriam para o inferno. Não precisa você procurar, mas em Marcos 6,20, a Bíblia diz que Herodes, sabe que você pode entender? Herodes, né? Anote na sua casa, você procura, faça o dever de casa. Herodes, a Bíblia diz que ele ouvia João Batista de boa mente. De boa mente, o rei Herodes ouvia João Batista. Mas Herodes nunca foi uma nova criatura. Herodes nunca nasceu de novo. Porque ele gostava de ouvir João Batista pregar, mas Herodes nunca foi transformado. E quando a pregação de João Batista confrontou, ou tocou naquilo que era mais precioso para ele, que era a mulher que ele vivia, ele não largou seu pecado, apesar de gostar da mensagem de João Batista. Escute, vai para cá. Você pode gostar de ouvir as verdades bíblicas, você pode gostar de ouvir o verdadeiro evangelho, mas se você gostar de ouvir, isso não faz de você também uma nova criatura. Porque se o seu pecado não for removido, se você ainda tem os mesmos desejos e pratica os mesmos pecados, se você ainda tem os mesmos sentimentos, se você ainda busca e faz planos para pecar, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não foi transformado. E é isso que Deus está fazendo com Moisés. Que você, acompanhado, exposição. Moisés não quer voltar para o Egito, não quer voltar. Moisés questiona sua capacidade de libertar o povo, se você se lembra. Moisés fala para Deus, quem sou eu? Quem sou eu para falar com o povo? Quem sou eu para tirar do Egito os filhos de Israel? Mas depois, Moisés esquece Faraó e questiona sua relação com o povo. Qual é o seu nome? Porque o povo vai perguntar. Eles não vão acreditar. Eles não vão crer. Então, versículo 10. Vamos lá. 4:10, para que você possa entender. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, o argumento de Moisés: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, sou pesado de boca e sou pesado de língua. A questão é, se não é Moisés, pesado de boca e pesado de língua, deixe salvo aí Atos 4, deixe salvo, Êxodo 4, vá para Atos 7, Atos 7, 22. Atos 7, 22, deixe salvo Êxodo 4. Atos 7, 22. Página 1880. Atos 7, 22. Atos 7, 22. Amém? Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, será Moisés pesado de boca e pesado de língua? Não. Então,
Seria Moisés tímido, né? Seria Moisés, né? Talvez Moisés tivesse dificuldade de falar em público, né? Talvez. Ou outros dizem, né? Se você já viu ou já ouviu, Moisés era gago, né? Moisés era gago. O problema dessas três opções é que nenhuma está na Bíblia, né? Não tem nada da Bíblia falando que Moisés era gago, mas Moisés disse: sou pesado de boca e de língua. Vai para cá. Alguns teólogos afirmam que o problema de Moisés era o sotaque. Moisés foi criado durante 40 anos com os egípcios e passou mais 40 anos em Midian, agora tinha 80, mas Moisés ainda tinha o seu sotaque egípcio. Por isso, né, que quando ele enfrentou alguns lá em Midian, alguns ladrões, a mulher, Zípora no caso, e as irmãs de Zípora, falaram egípcio. Era um egípcio que nos defendeu. Ou seja, talvez pelo sotaque. Aí para cá. E como Moisés iria falar com o povo hebreu, as pessoas não mais o conheciam, com sotaque egípcio. E Deus responde, versículo 11 e 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai para cá. Então agora Deus vai reafirmar a sua soberania. Porque não é a capacidade de Moisés, ou a incapacidade de Moisés. É sobre quem criou e governa todas as coisas. Então Deus vai reafirmar sua soberania para mostrar para Moisés e para todos nós que ele continua sendo o centro, independente da limitação humana. E Deus é interessante que Deus não tenta convencer Moisés, de que Moisés é capaz. Deus fala a Moisés que ele vai controlar tudo. Eu faço tudo. Eu fiz o mudo, eu fiz o surdo, o que vê e o que não vê. Ou seja, Deus está afirmando que nada foge do seu governo. Isso inclui tanto aquilo que aparentemente para nós é bom, como que aparentemente para nós não é bom. Olha para cá. O que para nós é bom? O que para nós é bom? O que para nós é bom é o que geralmente funciona bem. Tudo que funciona bem, em relação à tua vontade, desejo, projeto, é algo bom. E o que não é bom? Normalmente, o que não é bom é aquilo que nos causa dor. Tudo que te causa dor, seja física ou emocional, não é bom. Mas Deus é soberano não somente naquilo que te agrada, mas Ele governa tudo, inclusive aquilo que não te agrada. Olha para cá. Quando nós olhamos a nossa vida, nós separamos a nossa vida, separamos ela sobre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. O que não é bom, nós chamamos de problema. O que é bom, nós chamamos de bênção. E nós fazemos essa divisão. Para mim é bom, vou fazer. Para mim não é bom, não vou fazer. Mas Deus, acredite, creia, entenda. Deus não perde o controle em nada na sua vida, nem aquilo que é ruim para você e nem aquilo que também é bom para você. Versículo 13. Moisés, porém respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim.
Ou seja, Moisés falando para Deus: ah, Senhor, acabou a desculpa de Moisés. Ah, Senhor, envia qualquer um. Envia um mais forte, mais jovem, envia outro. Mas não me envie. Agora, finalmente, no versículo 13, Moisés assume que não quer voltar, que não quer ir para o Egito. Agora Moisés, para dar desculpas, ele vai parar de dar desculpas e vai falar claramente o que está no seu coração. Ele não quer ir. Vai para cá. Deus já havia prometido para ele que ia estar com Moisés, já tinha garantido que o ajudaria em cada palavra, e mesmo assim, Moisés vai dizer: mande outro, envie outro. Na verdade, envie qualquer um, menos a mim. Vai para cá. O ser humano, por natureza, ele não se inclina facilmente a obedecer a Deus. Por natureza, nós temos muita dificuldade em obedecer a Deus. A Bíblia nunca apresenta o arrependimento como algo natural, uma virtude humana. A Bíblia não apresenta o arrependimento como algo natural, como algo que facilmente você consegue fazer. Pelo contrário, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, mortos não obedecem, mortos não escolhem, mortos não fazem. Essa condição de mortos revela que o arrependimento não nasce na boa vontade humana. O arrependimento nasce na intervenção misericordiosa de Deus. E para cá. E a igreja de nossos dias precisa desesperadamente aprender sobre isso. Hoje, as igrejas, em sua grande maioria, ensinam que a fé é apresentada como um meio de evitar sofrimento. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a fé em Cristo é um meio de você permanecer fiel, mesmo no sofrimento. Quando o sofrimento chega, muitos não abandonam imediatamente o Evangelho. Quando o sofrimento chega, muitos não abandonam rapidamente o culto a Deus, mas abandonam a sua confiança em Deus. Grande parte da sua murmuração não nasce na dor. A sua murmuração vai nascer na duração da dor. Até quando? Até quando? Egito, 430 anos escravo de Faraó. Até quando vai ser escravo? O ser humano até suporta sofrer por um momento, mas se revolta quando o sofrimento se prolonga. Então, o nosso problema não é somente a aflição em si, mas quando aparentemente o sofrimento demora a passar, é destruído em você a ilusão que você controlava o tempo. E como você não tem controle do tempo, problema, não sei qual é o seu problema, mas é prolongado, então você começa a murmurar. E queremos que Deus haja. Não que Deus haja amanhã, não semana que vem, não mês que vem, mas tem que ser hoje. É segundo o meu relógio. Por que Deus não faz? Por que Deus não fala? Mas a ausência de Deus, mas o silêncio de Deus nunca foi ausência de Deus. O silêncio de Deus nunca foi ausência de Deus.
durante 430 anos, o povo escravo. E agora Deus vai usar Moisés para libertar o povo. 430 anos. Quanto tempo demora o sofrimento? Um mês, um ano? O povo hebreu passou 430 anos escravo. Quase a idade do Brasil. Versículo 14. Agora Deus vai se irar com Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E você pode pensar, bom, se Deus ficou irado, então ele gritou com Moisés. Ou falou mais agressivo, subiu o tom. Por que nós pensamos assim? Porque é assim que o ser humano reage quando está irado. O ser humano irado, normalmente ele perde o controle. O ser humano irado, ele fica descontrolado. Nós pensamos ou achamos que a ira humana é igual à ira de Deus. Ou então que a ira de Deus é igual à ira humana. Quando a Bíblia diz, vai para cá, irai, mas não pequeis ou não pecais, qual é a forma de você irar sem pecar? Vai para cá. Como é que você se ira sem pecar? Toda vez que você se irar e pensar em si, toda vez que você se irar e achar que você é o centro de todas as coisas, você irá pecar. Para que você possa entender melhor, que você possa entender. Imagine, vai para cá. Imagine que você está explicando alguma coisa para alguém, ensinando para alguém, e alguém te interrompe e diz que você está errado. Você está errado. Qual vai ser a sua reação? Você vai ficar com raiva. Você vai ir lá, provavelmente vai pecar. Por quê? Vai para cá. Porque vai tirar você do centro. Vai tirar você do centro. E toda vez que você se irá, vai para cá, que você se irá, e você for tirado do centro, e for mexido com você, você como centro, você irá pecar. Outro exemplo, para cá. Fazendo alguma coisa em casa, não sei se isso aconteceu com você, consertando alguma coisa, cozinhando, e não fica do jeito que você queria. Resultado, você fica irado. Por quê? Porque não saiu do jeito que você queria. Se você se colocar no centro, qualquer outra coisa, mexer com você no centro, isso vai gerar raiva. E a reação vem rápido, sem pensar, e então você irá pecar. Vai para cá. A ira pecaminosa é essa. É a defesa do seu eu. Toda vez que você for defender o seu eu, você vai pecar. Irado, você irá pecar. Mas Deus irou-se com Moisés. Irou com Moisés. Mas a ira de Deus não é como a ira humana. A ira de Deus, ela é justa, santa e contra o pecado, e sem egoísmo. A ira de Deus é justa, santa, contra o pecado e sem egoísmo. Diferente do ser humano, Deus não reage com insegurança. Ou seja, a ira humana, a sua ira vai defender o seu eu. Mas a ira de Deus revela a justiça contra o pecado. Para cá. Então Moisés vai demonstrar sua incredulidade.
a não confiar em Deus e vai resistir, ou tentou resistir àquilo que Deus ordenou. E a incredulidade, assim como a ira humana, focada no eu, é pecado. Olha para cá. A incredulidade, assim como a ira humana, focada no eu, é pecado. O que é incredulidade? O que é incredulidade? Incredulidade é não acreditar no que Deus disse. Incredulidade é não acreditar naquilo que Deus disse. Vai, Moisés, você vai libertar o povo. Não. Eles não vão acreditar, manda outro. Incredulidade. Incredulidade é não acreditar que Deus, incredulidade é não acreditar que Deus irá cumprir suas ameaças. Adão e Eva, você conhece a história? Você pode entender? Eles foram incrédulos. Eles não acreditaram em Deus. Não acreditaram em Deus, mas acreditaram na serpente. A serpente falou: Deus falou que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto. Esqueça. Vocês não irão morrer. Pelo contrário, vocês serão como ele. E a incredulidade arruinou a humanidade. Bilhões de pessoas que estão no inferno hoje estão no inferno por causa da incredulidade. Em cada sepultura, em cada velório, Deus mostra que as suas ameaças, elas são verdadeiras. Deus havia dito a Adão e Eva que eles iriam morrer, eles não tinham o direito de pensar que eles não iriam morrer. Então, o que Adão e Eva pensaram? Deus está mentindo. A incredulidade destruiu muitas pessoas nos dias de Noé, muitas pessoas nos dias de Noé. Noé falava: Deus vai destruir o mundo, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai destruir o mundo. E as pessoas: não, Noé. Noé, você pode estar maluco, você pode estar louco. Você não está vendo, Noé, um monte de bebê nascendo, tantas famílias, tanto idoso, tantos bebês, tanto casamento acontecendo. Deus vai matar velhinho, Deus vai matar crianças. Que Deus é esse? E Deus cumpriu as suas ameaças e mandou o dilúvio para cá. A incredulidade, ela é manifesta em pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram as ameaças de Deus, mas a ignoram. A incredulidade é manifesta em pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram as ameaças de Deus, mas mesmo assim a ignoram. Voltando ao texto. Não é Arão, um levita, teu irmão? Eu sei que ele fala frequentemente. E eis que ele sai do teu encontro, vendo-te se alegrará em seu coração. Para cá. Em seu coração. Essa alegria no coração de Arão é importante, porque Arão poderia pensar: por que Moisés e não eu? Virou príncipe, sumiu, voltou e vai ser o libertador? Por que Moisés e não eu? Porque ele foi escolhido para libertar o povo e não eu? A alegria de Arão também está dentro da soberania de Deus. E é interessante que enquanto Moisés tenta resistir a Deus, dando desculpas a Deus, Arão virá com disposição e alegria para participar da libertação do povo hebreu. Versículo 15 e 16, vamos lá. Versículo 15 e 16. Amém? Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras: eu sei com a tua boca
e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Versículo 16. Ele falará por ti ao povo, e será por boca, e tu lhe serás por Deus. Agora Deus está dizendo a Moisés as coisas que irão acontecer. Moisés vai receber mensagens, vai transmitir a Arão, e Arão, por sua vez, vai falar ao povo. E Deus vai dizer, interessante, Deus diz, tu lhe será por Deus, né, que é a última frase, tu lhe será por Deus. Não é que Moisés ia se tornar Deus, né? Mas como falei, Moisés vai receber as palavras de Deus e vai transmitir a Arão. Ou seja, Moisés não é a fonte da mensagem, mas ele vai receber a palavra de Deus e vai transmitir a Arão. É como se fosse um degrau. Primeiro Deus fala, depois Moisés transmite a mensagem a Arão, e Arão, depois, fala com o povo. Versículo 17. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Para cá. Moisés agora, como eu falei, não tem mais desculpas para falar. Então é o companheiro, que é Arão, e Deus diz, leva esse bordão, o cajado, leva esse bordão, o cajado, né, como eu falei, com o qual você fará os sinais. Vai para cá. E tudo o que Deus deu a Moisés para libertar o povo de Faraó foi o cajado. Deus não vai dar mais nada para Moisés, nada físico, que não seja o bordão. Deus não vai dar nada para Moisés, a não ser um galho seco. Mas aí vem a humanidade de hoje, vem os crentes de nossos dias hoje, e diz, não, Senhor, para te servir, eu preciso de muito dinheiro. Para te servir, eu preciso de muitas coisas. Para te servir, eu só vou te servir se primeiro você me der isso, se você me der aquilo. Mas só o que Deus dá, aí para cá, só o que Deus vai dar, acredite, só o que Deus vai dar para muitos de nós é somente o bordão. Mas por que Deus vai dar a Moisés algo que não tem aparentemente como vencer Faraó? Como aparentemente Moisés vai vencer Faraó? Com o bordão. Vai para cá. Porque o bordão não foi feito para vencer primeiro Faraó. Deus deu o bordão para primeiro vencer Moisés. Para cá. Porque Deus não te dá muitas coisas logo quando você volta para a igreja ou vem para a igreja. Ou quando você busca realmente conhecer mais de Deus. Por que Deus não te dá muitas coisas? Porque você, esse incrédulo como Moisés. Nós somos esse Moisés incrédulo. Mas por que Deus dá somente o básico? É para que você veja o que Deus é capaz de fazer somente com um pedaço de madeira, né? Com algo simples. E é isso que Deus faz com o seu povo. Obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus, não com muito, mas com muito pouco. Ou seja, Deus estava treinando Moisés para que Moisés viesse a crer em Deus. E nós também
somos provados para crermos em Deus. A questão é, quando aperta, você continua crendo em Deus? Versículo 18 a 20. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: volte em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Versículo 20. Tomou por Moisés a sua mulher e a seus filhos, fez-os montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O bordão de Deus. Como eu falei, Moisés irá retornar ao Egito. E ele vai perguntar para o seu sogro, ou pedir. Talvez ele tenha a oportunidade de ouvir um não, né? Deixa eu me juntar ao meu povo. Resposta de Jetro: vá em paz. Agora, talvez fosse tudo que Moisés queria ouvir. Ir em paz. Os que queriam matar Moisés já haviam morrido, mas Deus vai dizer: não esqueça o cajado. Versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares do Egito, vê que faça diante do povo todos os milagres que hei posto na mão, mas eu endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir para cá. Então Deus vai dizer a Moisés o que irá acontecer. Deus irá endurecer o coração de Faraó. Deus irá endurecer o coração de Faraó. Talvez você pense: Deus vai endurecer o coração de Faraó? Talvez Faraó fosse uma pessoa boa, então, né? Talvez não fosse nem tão mal assim, porque Deus vai endurecer o coração de Faraó. Vamos pensar: como assim? Deus vai endurecer o coração de alguém? É errado, talvez você pense. É errado Deus endurecer o coração de alguém? É injusto. Porque se uma pessoa tem um coração endurecido por Deus, talvez você pense, essa pessoa não vai querer ouvir Deus. Se a pessoa tem um coração endurecido por Deus, a pessoa não vai querer ouvir a palavra de Deus. Por quê? Se Deus endurecer o coração de Faraó, não vai fazer o menor sentido Moisés falar ou pregar para ele. A verdade é que tem muitos motivos para Deus endurecer o coração de Faraó. Não é só porque Faraó é uma pessoa tirana. Porque quando você estudar sobre a escravidão do povo hebreu no Egito, sofrimento do povo, se você pesquisar e estudar, Faraó que matou crianças, espancava idosos. Quando você olha para Faraó, aí você pensa: Faraó escravizou um monte de pessoas. Faraó é uma pessoa ruim, é má. O meu adultério em relação a Faraó, o meu adultério não é tão grande assim. Faraó matou um monte de crianças perto de Faraó. A minha pornografia não é tão grande assim. Diante do que Faraó fez, eu não sou tão mal. Diante do que Faraó fez, eu não sou uma pessoa tão má assim. Vai para cá. Mas eu quero, nesse final de dia de culto, a Deus, eu quero convidar você a pensar que há algumas razões para Deus endurecer o coração de Faraó. Algumas razões. Vai para cá, para que você possa entender.
Todos nós seguimos leis. Todos nós seguimos leis. Todos nós. Pessoas são punidas por não cumprirem as leis. Que você possa entender melhor. Se alguém rouba um banco, qual é a punição? Cadeia. Se alguém rouba um banco, cadeia. Se alguém sequestra alguém, qual é a punição para o sequestrador? Cadeia. Enfim. Mas acontece, você talvez concorde comigo ou não, o que pode acontecer é que existe um monte de gente que faz um monte de atrocidade, um monte de violência, né? Um monte de coisa pesada, e não ser preso. Né? Tem gente que faz muita coisa errada, criminosa, e não é preso. Interessante. Se você conhece sobre Sócrates foi um filósofo grego, viveu em 400 anos antes de Cristo. Olha que Sócrates falava, ou falou. Sócrates que era um pagão, né? Ele falou: é possível que uma pessoa cometeu atrocidades e não pagou essa vida pelos crimes aqui, que ela venha pagar pelos crimes no porvir. Por isso, segundo Sócrates, deve existir a vida eterna, porque tem que existir um mundo após a vida, para que aqueles que não foram julgados aqui na terra sejam julgados na eternidade. Até Sócrates, um pagão, chegou à conclusão que existia inferno, ou que existe inferno. A pergunta é: qual a punição aqui na terra para um coração duro? A resposta: a punição na terra para um coração duro é um coração mais duro ainda. A dureza de um coração de Faraó, de um coração que escravizou pessoas, é a mesma dureza com o qual ele não vai ouvir a palavra de salvação. O mesmo coração duro de Faraó, que matou crianças, vai ser a mesma dureza que vai ignorar os sinais de Deus. A dureza do coração é uma ameaça. Na verdade, a dureza do coração humano é uma das mais terríveis ameaças de Deus. Não para o mundano que não quer Deus, mas também para o povo de Deus. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Coração duro. Irão receber mais dureza ainda. Ou seja, não existe maior punição do que o endurecimento de um coração para não ouvir a palavra de Deus. Por isso, para cá, por isso, se você está aqui hoje e seu coração é duro para a palavra de Deus, ore a Deus para que seu coração não se torne mais duro ainda. Durante as exposições que vamos fazer, você irá ver que Deus vai endurecer cada vez mais o coração de Faraó, a ponto de Faraó não querer ouvir a palavra de Deus. Não vai querer ouvir. Vamos deixar de Judas, dos que traiu Jesus. Judas tinha um coração duro, andou com Jesus, viu os milagres de Cristo, viu os sinais, as palavras do próprio Filho de Deus aqui na terra. E mesmo assim, traiu Jesus, vendeu Jesus, teve o coração mais duro ainda. Ou seja, há razões para que as pessoas com coração duro
fiquem com seus corações mais duros ainda. Antes de ter seus corações mais endurecidos, primeiro, ele vai rejeitar a verdade de Deus, vai rejeitar. Depois, vai resistir à voz de Deus, vai insistir no pecado e não vai se submeter à Bíblia. De novo, para as pessoas terem um coração mais endurecido ainda, primeiro, vai rejeitar a verdade, vai resistir à voz de Deus, vai insistir no pecado e não vai se submeter a Deus ou à Bíblia. E quanto mais a pessoa resiste à palavra de Deus, mais insensível ela vai se tornar. Então, Deus vai agir com a sua justiça. Lembra que eu falei? A ira de Deus é a ira humana. A ira de Deus é justa, santa. E Deus, agora irado, vai endurecer o coração humano que não quer Deus. E o que ele vai fazer? Vai endurecer o coração que já era duro, fica mais duro ainda. E quanto mais vai endurecendo o coração, menos vai querer ouvir falar sobre o Evangelho, menos vai querer ouvir falar sobre Deus, menos vai querer orar, menos vai querer ler a Bíblia. E o pior, não vai perceber que o coração vai ficar cada vez mais endurecido. Não percebe que o coração vai ficando cada vez mais endurecido. Mas Deus vai dizer para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que ele não deixe o povo ir. O coração endurecido vai se fechando para Deus. Vai ficando mais frio, vai ficando mais distante, mais confiante em si mesmo. E se isso está acontecendo com você, coração endurecido, quando você ouve a palavra e finge que não ouve, quando você ouve a palavra e ignora a palavra, cada vez mais, você sabe disso, o seu coração ficando cada vez mais endurecido, e cada vez mais endurecido, e uma vez mais endurecido, o que antes gerava desconforto, já não gera mais. Se antes gerava desconforto em você não vir para a igreja, já não gera mais. Se antes gerava desconforto você pecar, já não gera mais. Se antes gerava desconforto você pornografia, já não gera mais. Ore a Deus. Ore a Deus para que você seja quebrantado no seu coração. Ore a Deus para que Ele te torne um homem ou uma mulher mais sensível à verdade de Deus, para que Ele te conceda todo arrependimento, toda misericórdia, te transforme cada vez mais naquilo que você deve ser, um homem e uma mulher temente a Deus. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Toda a igreja fica de pé em nome de Jesus. Vamos